Transmissão de Flamengo e Corinthians vai começar bem mais cedo, anota aí para não perder nada. 3h10 da tarde, com bora pro jogo e a bola rolando às 4. Conversar com o Edson Viana para contar pra gente como é que o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, vem para esse jogaço aí, Edson. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, a expectativa de um grande jogo no próximo domingo. Vai ter show do Belo, quase 60 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, uma transmissão especial da Globo aí no clima das comemorações dos 60 anos. O Flamengo treinou hoje de manhã aqui no CT do Ninho do Urubu e as atenções estavam voltadas principalmente para dois jogadores que vêm desfalcando o time por questões físicas. O Plata, que está se recuperando de um edema ósseo no joelho direito, e o Alexandro, que está se recuperando de um edema muscular na coxa esquerda. Os dois foram ao campo hoje de manhã, mas o Plata está um passo à frente na recuperação. Inclusive, existe a expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado já nesse jogo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. E falando de Libertadores, a última rodada não foi muito boa para o Flamengo. Ontem o Central Córdoba venceu o Deportivo Táchira por 2-1. O Central Córdoba, com isso, assumiu a liderança do grupo. O Flamengo está em terceiro lugar. E a próxima rodada vai ter, inclusive, o Flamengo enfrentando fora de casa o Central Córdoba. Um jogo que ganhou uma importância muito grande. O Flamengo se recuperar, buscar aí a classificação para a próxima fase. Lembrando que o Flamengo vem de 2 jogos sem vitória, contando aí Brasileiro e também a Libertadores. 2 empates em 0-0. Então a defesa vem vindo bem, mas o ataque não está produzindo tanto. Então o Flamengo buscando aí voltar a um bom momento. E eu volto com você, Escobar. Edson Viana, o repórter que não se engana. Um abraço pra você. Palpites para Flamengo e Corinthians. Por que você se surpreendeu? Não, é só esse. É só esse? É. E Inter e Juventude, não vai ver? 3-0 Juventude. Isso sim é perseguição. Isso é perseguição, sim. Contra a minha pessoa. Edu Draceran, você começa. Flamengo e Corinthians, jogo no Rio de Janeiro. Renata, 2-0 Flamengo. Pode aumentar aí. Scarbi. Não, mesmo, pode aumentar. No Rio eu sou Flamengo. O Flamengo vai golear o Corinthians 3-0. Cicinho. Olha, o Corinthians não pode subestimar o Corinthians não, que ele sempre complica lá. Então, 4-1 Flamengo. Xixi, por que você não vai Parei, Fúria. Que aí, 1-1 primeiro tempo, o segundo tempo é lavada. 3-1 Flamengo. Olha, só lapada, hein? Chico Garcia. Ô, Ronaldo, existe uma esperança nesse jogo chamada Hugo Souza. E Romero. São 2 esperanças. 1-1. Goleado, tá? 1-1. Capelanes. Corintiano. 2-1 Mengo. Falou baixinho, né? Falou O meu baixinho. palpite será 2-0 também para o Flamengo. Eu gosto assim, ó. Porque quando você vê que torcendo pro Corinthians, dá um azar desgramado. E o Corinthians é isso aí. É Hugo defendendo e o Romero fazendo gol. 1-0 Corinthians. Conta tudo pra gente. Fala, Flavinho. Oi, Fernanda, boa tarde para você, pro Venê, pro Pedrosa, boa tarde para todo mundo. Hoje pela manhã a gente acompanhou aqui no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, o penúltimo treino da equipe antes do jogo de domingo contra o Corinthians. A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos da atividade. Nada muito revelador, mas a gente observou que o Plata, que se recupera de um problema no joelho, e o Alexandro, que sofreu um edema na coxa, não foram ao campo nessa primeira parte da atividade. Mas depois, na reta final do treinamento, os dois foram programados e fizeram um trabalho à parte. Não sentiram dores e devem ser relacionados para o domingo. O Plata, inclusive, tem mais chance que o Alexandro. Depois do treino, o Danilo conversou com a imprensa e falou da pressão do Flamengo nesse jogo contra o Corinthians de recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Flamengo agora está na 2ª colocação a 2 pontos do líder Palmeiras. Vamos ouvir o Danilo. Então, essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E, como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso. O Flamengo então fecha essa preparação para enfrentar o Corinthians neste sábado, e aí assim o time está pronto para o grande clássico de domingo das 2 maiores torcidas do país. Previsão de casa cheia, diferente do que aconteceu nos 2 últimos jogos contra o Juventude e contra o Vasco. O Danilo até elogiou, claro que todo jogador adora atuar com o Maracanã lotado. É com você, Fernanda.
Sabe tudo! Isso é Flávio Venick. Beijo pra você, Flavinho. Ô, Vene Casagrande, nesse dia chuvoso aqui do nosso Rio de Janeiro, a gente tá um dia com chuvinha, né, Vene? Dia maravilhoso pra uma sexta. Você gosta de chuvinha, eu adoro. Vene? É mesmo? Adoro. Essas imagens são do treino de hoje, né, Vene? Sim, treino aberto. Só um gancho aí em cima do bom VT do Flávio Venick, inclusive, que ele falou de Maracanã lotado. Recebi uma parcial aqui atualizada, 59 mil ingressos vendidos até o momento. Ou seja, a diretoria do Flamengo trabalha já com a ideia de ter mais de 60 mil pessoas presentes no Maracanã. Um público maravilhoso. É esse público que o Maracanã merece, que o Flamengo merece. E a gente está falando de um jogaço, né? As duas maiores torcidas do futebol brasileiro, Flamengo e Corinthians. E tem tudo para ser de fato um bom jogo. Então só trazendo essa atualização de parcial de ingressos aí. E o Pedro treinou bem, né, Vene Casagrande? Treinou, e assim, o Fernandinho, eu acho que tá chegando o momento já do Pedro ser titular, sabe? Ele voltou muito bem, a parte física dele me chamou a atenção, inclusive na altitude, a gente pôde ver um Pedro muito bem, atuando muito bem. Eu acho que já dá pra trocar essa ideia, ao invés de entrar o Pedro durante a partida, começar com o Pedro e de repente tirá-lo durante a partida, e assim ele vai ganhando mais minutagem. Mas deu pra ver que o Pedro tá muito bem fisicamente, tecnicamente também falando, voltou muito bem. São 5 jogos já que ele voltou? Mais 4 ou 5, mas não passa disso. Mas mesmo assim, mesmo que seja 4 ou 5... Não, acho muito. Todos os jogos que ele entrou bem. Não é por causa dos gols que ele fez. São Paulo, Córdoba, Juventude, Vasco, LDU. É isso, 4 jogos. E ele entrou muito bem, fazendo gol, sendo importante. Por exemplo, na altitude, ele fez jogadas importantes ali de pivô. Então acho que já tá chegando o momento dele ser titular. E fica essa dúvida aí se o Alexandre e o Gonzalo Plata vão voltar, porque eu acho que são 2 jogadores hoje, no meu time, titulares na equipe do Flamengo.